Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Graça e paz da parte de Deus. Hoje nós temos a chance de aprender um tema muito importante da palavra de Deus. Um tema que fala de um certo membro do nosso corpo e onde cada cristão precisa aprender a controlar ou depender da ajuda de Deus para controlar este membro que pode ser bênção ou pode ser até uma maldição. Hoje, a nossa lição é a lição de número 9 da nossa revista e o tema diz: o perigo da língua sem controle. Lição número 9, o perigo da língua sem controle. Essa nossa lição, ela tem um texto base no livro de Tiago, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 12. E nessa hora nós vamos ler esse texto, que vai servir de base para tudo que nós vamos ver, comentar e pensar neste estudo. Tiago 3, verso 1 ao 12, vamos ler. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daqueles que as governam. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a figueira ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, esse foi o nosso texto base
no livro de Tiago, capítulo 3, versos de 1 até o verso 12. E eu repito aqui o verso 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Falar sobre a língua. A língua, irmãos, como membro do corpo, e pelo texto que lemos, ela é um membro perigosíssimo. Às vezes, existem algumas expressões que diz o seguinte: tem pessoas que a língua não cabe na boca. E tem até algumas pessoas que chegam a falar de uma forma meia irônica ou hilária, falando o seguinte: olha, tem algumas pessoas que quando morrer tem que ser 2 caixões. Um caixão para o corpo e um caixão só para a língua. A língua, irmãos, às vezes nós pensamos que ela pode ser apenas ruim na questão de fofoca, na questão de você falar mal do seu próximo. Nós temos esse pensamento. Mas esta lição, ela vem trazer algo muito importante, que é onde cada cristão, cada servo de Deus, que tem a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor, esse servo de Deus, ele tem que saber como usar a sua língua. É sim, sim ou não, não. É preto no branco. Se nós não sabemos usar, se nós não controlamos o nosso falar, nesta lição nós temos que aprender ou entender a vontade de Deus para cada um de nós. Observe aqui algumas coisas. Às vezes, dentro de uma igreja, existe algo que parece ser um tanto de vaidade, disputas internas, onde certo grupo quer ministrar, outro grupo ele quer ter um destaque em certa área. Mas, às vezes, parece que essa disputa, ela está voltada para questões internas de disputa, para o ensino da palavra de Deus. Parece que existe um grupo de pessoas que elas se julgam ou elas entendem que elas têm condições de ser um mestre na igreja do Senhor. Mas, dentro da igreja, às vezes, nós vemos algo assim diferente disso. A pessoa chega na igreja, ela guarda um versículo ali, aprende um verso aqui, e ela diz: estou pronta para ensinar. Eu quero ser um professor da escola bíblica dominical. Será que realmente essa pessoa está pronta? A Bíblia diz que existe um grupo de pessoas que são novos na fé, neófitos. Essas pessoas, por mais que elas se sintam confiantes, por mais que elas, às vezes, elas têm uma fala perfeita, mas isso não é o bastante para ser um professor ou para ser um mestre, aquele que vai ensinar a santa palavra de Deus.
é preciso que ela dependa de Deus e é preciso que ela tenha um controle sobre a sua língua. Veja esse destaque aqui. Olha só que interessante. O pecado no falar é extremamente fácil de praticar, pois não necessita de uma condição externa. Ao escrever sobre o controle da língua, Tiago nos exorta para a necessidade de transformação do nosso coração e da nossa mente. Existem pecados que realmente, para que você pratique esse pecado, você precisa de uma outra pessoa, você precisa de um outro fato, você precisa de uma outra condição, você precisa de fatores externos. Mas, para falar mal de alguém, para criar contenda, para prejudicar alguém, é só você falar. A pessoa, ela abre a boca, a pessoa, ela se expressa e, sozinha, ela causa um mal terrível contra outra pessoa ou contra alguém. Então, observe que o pecado do falar, ele talvez seja um dos pecados mais fáceis de alguém cometer. Talvez seja um pecado mais fácil para a pessoa praticar em seu dia a dia, na sua vida, porque tem gente que não vigia com falar. E esse pecado, ele é terrível, ele é do mal. Observe que em Mateus 15, 17 até o verso 19, olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 15, do verso 17 ao verso 19. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Veja que coisa terrível quando a pessoa não controla a sua língua. Falar é um dom de Deus, um dom de comunicar louvor e admiração à majestade de Deus, que podem também se tornar uma ferramenta de orgulho, ódio, blasfêmia e engano diabólico. Várias vezes escorregamos de um para o outro. Observe que, nesse destaque, é possível a mesma língua que pode ser um motivo de orgulho, bendizendo ao Senhor, essa mesma língua, ela pode ser usada para enganos diabólicos. Algo terrível para essa pessoa que não tem um domínio sobre o seu falar. O Salmo 15, do verso 1 até o verso 5, o salmista, ele faz uma pergunta muito interessante. Salmos 15, do 1 ao 5. Vamos ler. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí ele responde: aquele que anda
sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então você veja que o salmista ele faz uma pergunta: quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que não difama com a sua língua. Entre outras coisas, aquele que não difama com a sua língua. Para a gente começar a meditar que isso pode nos levar para uma perdição eterna. Agora, seguindo aqui a nossa revista, nós vamos ter os pontos que a nossa revista destaca, que a nossa edição destaca, que esse assunto destaca. E nesse primeiro ponto, olha que destaque inicial, o ponto 1, ele diz: o falar evidencia se genuinamente somos cristãos. Então, esse ponto 1, ele diz que um cristão, ele pode ser percebido pelo falar, pela palavra, pela boca. As palavras são símbolos da condição espiritual de uma pessoa. E como cristãos, precisamos exercitar esse ministério na nossa vida. O ministério do falar. Muitos buscam conhecimento, dons disso, dons daquilo. Não é errado em si buscar os dons espirituais, pois o apóstolo Paulo nos exorta a esse feito. Cuidado com os comentários críticos sobre outras pessoas, pois isso está relacionado com pecaminosidade, com atos de pecado. Uma vida verdadeira se evidencia na ausência de fofoca, na ausência de palavras hostis, na ausência de reclamação, na ausência de ofensas. A fé autêntica produz mudanças na vida de quem vive uma vida real e íntima com Deus. Eu acho que todos nós, nessa hora, temos que pensar neste primeiro ponto. O falar evidencia se genuinamente somos cristãos. O ponto 2, ele diz o seguinte, o ponto 2 da nossa revista, do nosso assunto, do nosso tema. O falar evidencia a maturidade do cristão. O falar evidencia a maturidade do cristão. Realmente, quando uma pessoa ela se converte ao Senhor, quando uma pessoa ela tem um encontro com o Senhor Jesus, é muito normal, é natural que ela vai crescer espiritualmente. O caminho do justo é como a luz da aurora.
vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando e brilha até ser um dia perfeito. Você tem mostrado o caráter de Cristo, as marcas genéticas de Cristo. Se alguém tivesse condições de fazer um teste de DNA espiritual, qual seria o resultado? Interessante isso. Se alguém fizesse um teste de DNA espiritual, qual seria o resultado? Para a gente pensar. O ponto 3, ele diz o seguinte: o falar evidencia qualificação para ensinar. O falar evidencia qualificação para ensinar. Alguém, para estar na condição de mestre, deve ser aprovado no seu falar, sabendo que os mestres serão julgados com maior rigor, onde quer que estejam ensinando. Essa posição que aos homens parecem ser destaque, de reconhecimento, de honra, exige muitas horas de estudo, dedicação e comunhão com Deus. Então, aquele que vai ensinar, aquele que vai propagar a palavra de Deus, irmãos, precisa conhecer a santa palavra de Deus. Não é simplesmente ler um texto e explicar da maneira que eu acho ou entenda que deve ser. Eu leio o texto e vou explicar. Não, não é assim. Tem que ensinar à luz da palavra de Deus. Para saber o que deve ser, para saber o que deve se ensinar, precisamos estar ligado com Deus. Muito ligado com Deus e tendo auxílio do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Então, o falar evidencia qualificação para ensinar. Junte isso. Muita leitura, muita dedicação, muita comunhão e dependência ou auxílio total do Espírito Santo de Deus. Talvez muitos queiram ensinar, muitos queiram ser um destaque, mas não estão dispostos a pagar o preço. Você quer ser um destaque no falar? Você quer ser um destaque no ensino? Pague o preço. Pague o preço de ler a palavra de Deus. Existem, de fato, 3 verdades acerca do falar que devem ser administradas. 3 verdades. A primeira verdade acerca do falar que devem ser administradas é: a língua é potencialmente destrutiva, mas também edificante, que é Tiago 3, do 5, 6 e o verso 9. O autor, ele quando escreve essa palavra, ele faz ali algumas espécies de analogia com uma mata seca. E diz que a língua, ela pode ser destrutiva, como um fogo. Ele compara a língua como um fogo. Você imagina, quando você chega em uma época de seca, como tem em muitos países, a Austrália tem isso, em Portugal tem isso, na Califórnia tem isso, e até no próprio Brasil. Em tempos de seca, um simples fogo, ele quando começa ali, já era.
certamente, após aquele fogo iniciar, naquela mata que está ali seca, naquele tempo árido, vai causar um estrago terrível para aquela região, ou então para aquela mata. Espiritualmente, meus irmãos, nós podemos dizer que existem muitas pessoas que não estão apenas em uma época de seca, mas estão, de fato, ali com o seu terreno seco, com o seu terreno infértil. E essa pessoa ela tem uma espécie de uma depressão. Essa pessoa, talvez exista pessoas que têm uma baixa estima. E se você usar a sua língua, não para abençoar, mas para piorar o estado daquela pessoa, nós podemos falar e afirmar que você está usando a sua língua como um fogo em uma mata seca. Não seja você essa pessoa que usa o seu falar para causar destruição. Use a sua língua, irmãos, para abençoar. Use a sua língua para fazer o bem, para levantar aquele que está cansado, oprimido. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez perto de você existem inúmeras pessoas querendo uma palavra. Mas se você só tem palavras, ou você tem uma língua como de fogo, uma língua de destruição, melhor que você nem abra a sua boca. Mas que você possa aprender a controlar a sua língua. O caráter de uma pessoa reflete-se no seu falar e determina se haverá benefícios para ela, assim como para os que o cercam. Uma das formas de demonstrar amor fraternal é abençoando o nosso próximo. Então vimos nesta primeira verdade acerca do falar, que a língua ela é perigosa, ela é destrutiva, como um fogo, mas ela também pode ser edificante. A segunda verdade que existe acerca do falar, que devem ser administrada, é: a língua não pode ser controlada pelo homem, mas pode ser controlada por Deus. A segunda verdade afirma 100% dizendo: não há possibilidade do homem controlar a sua língua. Não dá para o homem dominar a sua língua. Quando Tiago escreve aqui, ele compara que o homem ele consegue controlar feras, animais. Ele consegue fazer coisas assim surpreendentes. A gente vê que às vezes em alguns shows, circos, as pessoas controlam ali, de certa forma, leão, urso, e você fica pensando: poxa, como que esse homem conseguiu fazer isso? Como que esse homem conseguiu deixar esse leão, esse urso tão calmo ali? Existem até técnicas para isso, por aí vai. Mas a gente fica pensando sobre isso. Mas, aparentemente, controlar a língua é algo impossível. E se a Bíblia afirma que a língua não pode ser controlada pelo homem, só existe uma saída. Só existe uma saída, que é buscar
essa ajuda em Deus. O que fazer? O que fazer quando vive com algo indomável? Pedir que Deus a controle para nós, que Ele controle o nosso falar. Em Salmos 141, 3, olha o que diz o salmista em Salmos 141, verso 3. Ponho ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Esta é a segunda verdade. Se você até hoje, meu irmão e minha irmã, não conseguiu controlar sua língua, eu te digo uma coisa: você vai continuar tentando e você não vai controlar. Você deseja mudar, mas você não vai mudar sozinho. Você precisa de Deus. Somente Deus ele pode mudar a sua língua. Somente Deus pode controlar a sua língua. Então você ore e peça isso ao Senhor, porque somente Ele pode mudar este quadro. A terceira verdade acerca do falar que devem ser administradas é que a língua ela é ambígua, duvidosa. Lemos aqui. A língua é ambígua, afeta negativamente o que é bom. Versos 10 até o verso 12, para a gente poder entender isso. Destaca-se aqui a incompatibilidade entre um coração puro, de onde procedem as fontes da vida, e palavras impuras. Podemos aqui observar que, de fato, nós não podemos acreditar que de uma mesma fonte sai ali realmente palavras de vida e palavras impuras. Quando lemos aqui em Provérbios 4:23, olha o que diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, observe que a língua, ela pode ser muito duvidosa. Nem tudo que você escuta é verdade. Talvez você escute um pregador, talvez você escute um palestrante ou alguém que ensine, mas você precisa de prestar muita atenção sobre a fonte que está falando, sobre quem está narrando. É muito importante, irmãos, é muito importante nesses tempos atuais, cada cristão ele ter condições de avaliar aquilo que está sendo falado. O irmão falou isso, aí a pessoa vai tomar posse. O outro irmão pregou sobre isso e a pessoa toma posse. Eu soube de uma irmã que teve um sonho e ela falou algo assim e a pessoa toma posse. Cuidado, irmão. Cuidado. Que a língua ela pode ser duvidosa. Mas se você estiver ligado com o Senhor, dificilmente você será enganado. As perguntas no versículo 11 e 12 de Tiago 3, essas duas perguntas exigem uma resposta negativa.
O texto de Tiago 3, 11 e 12, basicamente, ele pergunta se é possível jorrar os dois tipos de água da mesma fonte, água doce e amarga. A resposta é não. Uma outra pergunta que você vai ver é: figueira pode produzir azeitonas ou videira figos? A resposta é não. Ou a fonte é doce ou a fonte ela é amarga. Figueira não produzirá jamais azeitonas, ou a videira figos. Ou trazendo para nosso contexto de Brasil, não espere que uma mangueira ela possa produzir jacas. Não espere que uma árvore, que um cajueiro ali, você possa colher cajás. Não, é impossível. É impossível. Então, preste muita atenção com aquilo que você tem escutado e você tem ouvido. Eu disse lá no começo, é preto no branco. É sim, sim ou não, não. Contextualizando. Assim, se um homem fala amargamente e depois fala boas palavras, as últimas devem ser aparentemente apenas hipocrisia, fingimento. Elas não podem ser reais. Observe o que a palavra diz nesse contexto de dúvidas aqui. Tem gente que ora fala coisas boas, ora fala coisas ruins. Ora fala coisas que são bênçãos, outra hora fala coisas que são maldições. Às vezes a pessoa ela fala de uma maneira santa e outra hora está soltando um palavrão. É difícil acreditar em fonte de águas amargas e de águas doces. Não existe fonte amargas e doce ao mesmo tempo. O desejo de Deus é que eu e você, como seus filhos, como aqueles que têm um caráter de Cristo, nós possamos jorrar água doce, onde as pessoas que estão sedentas pelo Senhor, elas consigam achar ali um refrigério para a sua alma e para a sua vida. Concluindo, irmãos, chegando aqui ao final desse nosso estudo, que vimos aqui sobre a língua, sobre o falar, é algo que temos que vigiar. Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para pastores, isso serve para professores, essa palavra serve para diáconos, essa palavra serve para qualquer membro de igreja, essa palavra serve para qualquer pessoa que professa ser um cristão. Essa palavra é para todos, essa palavra é para todos. Todos precisamos da ajuda de Deus para controlar a nossa língua. E na conclusão, está escrito assim: é possível ser religioso, ser um cristão autêntico, se o nosso falar não estiver marcado pelos princípios e pelo caráter de Deus. Está afirmando que é impossível. Se alguém se diz cristão, mas não refreia a sua língua, vive uma religião falsa.
não podemos ser indiferentes a este assunto, pois se o nosso falar é inconveniente, estamos sendo cúmplices do diabo. Coisa pesada, coisa realmente bem forte ouvir isso. O nosso falar, ele diz quem somos. O nosso falar, ele mostra a nossa maturidade. O nosso falar, ele mostra o nosso nível de espiritualidade. Podemos tropeçar em muitas coisas, mas a vontade de Deus nesse estudo, nessa lição, afirma: não devemos tropeçar em palavras. Que você possa ter ouvido, que você possa ter aprendido um pouco sobre esse assunto. Talvez você não tenha tempo de escutar de uma única vez, mas o vídeo está aí, você pode depois voltar, você pode assistir 10 minutos, depois você pode parar um pouco, assistir novamente, ou seja, você tem acesso livre para assistir quantas vezes quiser e de acordo com o seu tempo. Mas o desejo de Deus é que você seja muito abençoado e que possamos aprender que nós devemos apenas usar os nossos lábios para abençoar. Amém? Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Esta foi mais uma lição de número 9, e que você possa ter sido muito abençoado e que você possa crescer diante de Deus. Amém? Graça e paz.